difícil falar de um professor específico. Foram tantos na minha vida, assim, na minha história, que eu lembro. Eu lembro do professor Luiz Duarte, quando eu era bem pequeno, no infantil. Depois lembro da professora Marilis, com quem eu aprendi a tocar flauta, né, no Fundamental 1. Lembro da professora Patrícia Costa, né, com quem eu cantei durante tanto tempo no coral do ensino médio. Lembro da minha mãe, que foi uma grande professora, com quem eu aprendi a tocar violão. Mas tem um professor que foi fundamental na escolha da minha carreira. E fica aqui a minha homenagem ao Randy Orwan, essa pessoa maravilhosa, esse cara incrível, que além de excelente músico, ele era trompista, excelente músico, um fantástico professor e a pessoa maravilhosa, foi também meu pai americano. Então um beijo grande. Minha professora inesquecível foi uma professora de inglês que eu tive na 4ª série, a primeira professora de inglês que eu tive na vida, e que fazia o ensino da língua ir muito além de ficar estudando gramática, decorar vocabulário e as coisas que são chatas, né, de aprender uma língua. Mas ela trazia a língua para dentro da sala de maneira real, fazia a gente se interessar por aquilo porque fazia sentido. Fosse por uma letra de música, fosse pelo título de um filme. Na década de 80, quando não era fácil ter acesso à informação, quando a internet não estava ali disponível para a gente poder encontrar as coisas a um clique de distância, ela era uma fonte inesgotável de informações e curiosidades em inglês que faziam sentido e que faziam parte da nossa vida. Então foi uma pessoa assim, inesquecível, e eu sei que por causa dela, em parte, eu decidi ser professora também. Olha, professores inesquecíveis, eu tive vários, mas eu vou representá-los assim em uma professora, que foi a minha professora do primário. Sim, ela ficou comigo durante quase todo o meu curso primário. Depois com ela, e ela foi um grande exemplo de empenho, de esforço, de colaboração, tudo que marcou mesmo a minha vida. E com ela eu vivi uma experiência ímpar. Eu fui professora da dona Berenice, a minha professora. Ela marcou, na verdade, não só a mim, mas uma cidade inteira. Eu tive a sorte de ter muitos professores bons na minha vida, que me iluminaram. Mas eu ressalto a Maria Amélia, que foi uma professora de português na adolescência. Nossa, eu adorava as aulas da Maria Amélia. Ela era uma professora assim, muito afetuosa e ela conversava com a gente os assuntos que nos interessavam, aqueles assuntos que em aula mais nenhuma a gente falava na aula dela. E ela valorizava muito o que a gente fazia, o que a gente escrevia, o que a gente lia, o que a gente trazia para ela. Nossa, saudade imensa da Maria Amélia. Beijo para todo mundo. Feliz Dia do Mestre. Eu não posso deixar de lembrar da minha professora de português, da 7ª e 8ª séries. Olha quanto tempo. Essa professora, ao final de cada redação, ela escrevia um bilhetinho. Um bilhetinho certeiro, individualizado, intransferível. E por isso, emocionante. Nesse bilhete, ela falava não só do quanto a gente podia melhorar e devia melhorar, mas ela elogiava a nossa criatividade, as nossas ideias, o nosso estilo, as palavras que a gente usou, enfim. Ela foi mostrando, pouco a pouco, para cada um da turma, o valor da palavra, a importância da escolha das palavras e do poder das palavras. Como que, através delas, a gente podia se conhecer, podia conhecer outras realidades tão diferentes daquela pequena Tijuca. Como é que a gente podia conhecer o mundo? Como é que a gente podia transformar o mundo? Acho que é por isso que eu gosto tanto de escrever e de falar. Enfim, Maria Helena dos Reis Gonçalves, para você, a minha eterna gratidão. Foi meu professor de português lá do ginásio, que agora a gente chama de Fundamental 2, na época era ginásio, o professor Francisco. Ele era realmente incrível, uma pessoa reservada, tranquila, que detinha um amplo conhecimento da língua portuguesa e que com paciência e habilidade
Ele ensinava e nos mostrava a beleza da nossa língua falada e escrita. Ele me estimulou a gostar de estudar, a querer aprender, a procurar falar e escrever corretamente. E esse gosto eu carrego comigo até hoje. Por isso eu recordo com muita gratidão do professor Francisco. Feliz Dia dos Professores, do mestre. Espero que todos vocês tenham um bom feriado, assista, e que aproveitem muito esse seu dia, um dia bem merecido. Parabéns! No momento vem a memória que a professora de matemática, a professora Ilma, ela era simples, elegante, estava sempre nos abraçando, assim, compreendendo as nossas dificuldades, e por isso acho que ela permanece tão viva dentro da nossa memória. Toda vez que eu vou ao quadro escrever ou falar com os alunos, eu me lembro dela. A letra linda, ler aquela letra retinha no quadro, e uma vontade muito grande que a gente entendesse todos os mistérios da matemática. Meu professor inesquecível. Nossa, foram tantos professores marcantes na minha vida, mas um em especial, posso falar, o professor Humberto, de Geografia, que além de professor, ficou como um amigo muito, muito, muito querido até hoje. Até hoje, assim, ele marcou profundamente a minha vida, porque ele não só ensinava a geografia, como ele falava das experiências de vida dele e dava muita inspiração pra gente, assim. Uma das coisas que ele falou foi de uma história de um amigo dele que dizia que tudo tem a ver com tudo e explicou os motivos daquilo. Isso tornou praticamente um mantra na minha vida. Hoje eu que dou aulas também sou professor, faço fotografia, faço teatro, faço um pouquinho de tudo. Obrigado, professor. Eu tive um professor de português, na época eu estava na 8ª série, hoje, no 9º ano, e que ele conseguiu destravar em mim o medo de errar na hora de escrever. E ele dizia que o mais importante era colocar no papel o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo sobre aquele determinado assunto. E que as questões ortográficas e tudo mais referente à língua portuguesa, a gente ia acertando aos poucos. Então, com ele, eu me sentia à vontade de escrever sem medo de errar. E a forma de correção dele era de muita compreensão, era de escuta, e isso para mim foi muito importante. Eu vim aqui fazer uma homenagem a uma professora que eu tive. Nesses dias dos professores, isso é tão importante a gente homenagear os nossos professores, aqueles que nos inspiraram. Eu tive muitos professores que foram excelentes na minha vida, que me ajudaram muito nessa caminhada. Mas alguns me inspiraram a ser professor, né, que é uma carreira de muita entrega. E essa professora que eu quero homenagear foi uma professora de inglês que eu tive, a Leona Pacheco. E eu aprendi com ela muitos valores de professores, né? Eu aprendi com ela que é impossível você ensinar sem se envolver. A gente tem que se envolver para ensinar. É impossível você não ser apaixonado pelo aquilo que você ensina. E principalmente, se o aluno não pode ver em você, professor, um amigo, então ele não pode ver você também como um professor. Ensinar é ensinar e aprender ao mesmo tempo, é se envolver, é amar. Isso é ser professor. Hoje, nós somos até hoje amigos, muito amigos, e ela está morando agora em Chicago, eu torço muito por ela e queria fazer essa homenagem. Um grande beijo, feliz Dia dos Professores, Leona. Feliz Dia dos Professores. Vocês ensinam a gente de uma forma muito bacana e podem ter certeza que a gente nunca vai esquecer de vocês. Então, a gente está mandando essa mensagem para agradecer por tudo. E é isso. Um beijo para todos os professores. O meu professor inesquecível foi aquele que me deu uma atenção com carinho e continua vivo no meu coração. Hoje, a minha homenagem vai para o meu professor de Geografia Limeira, aqui do Colégio Logosófico.
Hoje eu sou professora, mas eu fui aluna desse colégio. Limeira, muito obrigada por me ensinar a gostar de geografia, por nos levar a passeios, vivenciar, olha, há um tempão atrás, onde ninguém falava de mediar, de viver a experiência, você já nos levava a grandes passeios para conhecer as paisagens. Então eu sou muito grata, você sempre foi muito meu amigo. Eu nunca vou esquecer de você, Limeira, você está dentro do meu coração. Um grande beijo, que você será eternamente o meu professor e vai estar nas minhas melhores recordações. Um beijo no seu coração, Limeira. Realmente, eu tive um professor que me incentivou a ir para as ciências exatas. Esse professor era do Fundamental 2, era o meu querido professor Coronel Milton Couto. Ele se encaixava perfeitamente na logosofia. Ele era o verdadeiro Enérgica Doçura. Eu lembro até hoje de suas histórias. Ele com aqueles olhos azuis era um professor encantador. Obrigada, professor, por me fazer ser professora. Eu me recordo com muito carinho de todos os professores que passaram pela minha vida, né? Desde a educação infantil até a faculdade. Então, cada professor que passou na minha vida teve uma importância muito grande na minha formação como pessoa e como profissional também. E uma professora que eu me recordo assim com muito carinho foi minha professora Sandra, que foi minha orientadora também, do meu TCC. Uma pessoa com quem eu aprendi muito e eu guardo ela com muito carinho no meu coração. A professora que mais me marcou na vida foi quando eu tinha 6 anos e eu chorava, não queria ir para o colégio. E sabe o que ela fez? Foi me buscar em casa e me levou no colo para o colégio. A minha querida Maureni. Lembro dela perfeitamente e isso foi tão carinhoso, acolhedor, que ficou na minha memória. Oi, parabéns, feliz dia dos professores. Eu queria parabenizar vocês, porque vocês têm muita paciência, porque tem umas crianças que sempre aprontam e vocês têm que levar isso para falar com a diretoria, essas coisas, porque senão eu nunca mais queria falar com essa pessoa. Então é isso, aproveitem o seu dia. Mas hoje eu quero demonstrar os meus sinceros agradecimentos a todos os professores que passaram pela minha vida e aos nossos queridos mestres desse grupo, que com tanta dedicação exercem esse lindo trabalho que fizeram e fazem com a minha filha e com as nossas crianças desse colégio. Hoje é o seu dia. Parabéns! Fala, gente! Como dizia o Erasmo de Roterdã, grande filósofo humanista do século XVI, todo professor se tornou professor porque admirou antes algum outro professor. No meu caso, eu admirei vários e vários, é até injusto eu lembrar apenas de alguns aqui, mas eu vou falar especialmente de 3. A Suzana, que foi minha professora de História no ensino médio, foi a pessoa que me fez decidir estudar História na faculdade e me tornar professor. Ela me ensinou sobre Getúlio Vargas e foi uma coisa que acabou me aproximando muito do meu avô, porque meu avô gostava muito de conversar sobre a era Vargas, então na época que eu estava estudando isso com ela, eu ia jantar na casa do meu avô e a gente ficava conversando sobre isso, e foi muito legal, foi um período muito feliz da minha vida, em que eu descobri a paixão pela história através das aulas da Suzana, então ela é, assim, a número 1. Eu lembro também do Leonídio, um professor de geografia que eu tive no ensino fundamental, que era aquele professor super divertido, engraçado, inventava apelido, fazia piada, cantava música na aula, era um showman, né? E foi muito marcante na minha época. E um terceiro professor é de uma matéria que eu sou muito ruim, não sou bom aluno, que é física, uma matéria muito difícil, que ele me fez aprender alguma coisa e até me interessar, que foi o Antônio César, grande professor também do Colégio SEAT, uma figura extraordinária aí do Rio de Janeiro, que ficou inclusive meu amigo até hoje. Então é isso, a minha trinca de inspiradores, tem tantos outros, né? Feliz Dia dos Mestres para todas e todas, vamos em frente, que essa profissão é linda, gente. Professores, tudo bem? Aqui é a Carol do 7º ano e vim desejar um feliz Dia dos Professores para vocês e que todo o amor e carinho que vocês distribuem pra gente voltem em triplo para vocês, e agradecer também por ocuparem esse cargo que eu admiro muito, que é ensinar crianças e
alfabetizá-los. Eu acho muito, muito legal. Então é isso. Um beijo e feliz Dia dos Professores de novo. Dia dos Professores, tomara que vocês estejam tendo um ótimo feriado. Eu queria falar obrigada por todo o esforço que vocês tiveram, porque todo mundo sabe que o sistema remoto estava muito difícil, então muito obrigada. Tchau. Muito obrigado por todos os esforços que vocês estão fazendo. Mesmo com a pandemia, vocês estão se esforçando ao máximo para termos aulas divertidas e boas. E quando todos nós estávamos no remoto, vocês trabalharam 3, 4 vezes mais, ficavam lá grudados nas telas, mas conseguiram fazer um ótimo trabalho. E estou muito feliz agora que estou no presencial e posso ver todos vocês. Tchau, um abraço. Oi, felizes professores. Obrigada por tudo que vocês fizeram pela gente, principalmente na pandemia, nesse sistema híbrido, online, tudo diferente. Vocês foram muito importantes para nós, nos ajudaram muito. E é isso. Um beijo, obrigada por tudo. Eu queria dizer que vocês são muito especiais e que vocês me ajudam bastante nos estudos. Obrigado, vocês são demais. Oi, professores. Vim aqui desejar um feliz Dia dos Professores para vocês e agradecer por tudo que vocês fizeram pra gente em todo esse tempo. Principalmente nesse ano, que foi um ano muito difícil por causa do momento que estamos vivendo, e vocês apoiaram a gente. Obrigada! Dia dos Professores. Até mais. Queridos professores, hoje é o dia de vocês. Muito obrigado por esse ano maravilhoso que vocês conseguiram fazer, tornando as aulas divertidas e algo legal para você acordar e fazer. Feliz Dia dos Professores.